Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, ele é seu amigo pra te valer. Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. O seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Vamos adorar este O difícil pra ele é nada. Se vier a tempestade, ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, ele é seu amigo para te valer. Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. O seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração.
Glória a Deus. Esta noite aqui, quem veio buscar o seu milagre? Eu tenho certeza. Nós vamos receber o nosso milagre nesta noite. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, porque Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Vai
Pra quem insistir, de repente vamos subir. E pra glória vamos subir. Adorando ao Deus vivo, o Cordeiro que está vivo. E de repente estaremos ali. É de repente, o negócio com Deus é diferente. É de repente, e Deus age na vida do crente. É de repente, o negócio com Deus é diferente. É de repente, e Deus age na vida do crente. 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 Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me
Obrigado, Jesus. Os ministérios agradecem a oportunidade, amém? Também já gostaria de estar passando a palavra para o nosso profeta José Henrique. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dois. Deixa bem fundo lá pra mim. Deixa bem fundo lá pra mim, por favor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Se não tiver, eu creio que até o final você fica. Amém? Amém. Se não ficar, aí não há o que fazer mais. E a palavra do Senhor é que nos restaura, que nos edifica. Amém? Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Irmãos, eu creio que o Senhor tem me dado discernimento de um dos maiores problemas da humanidade. Aleluia, Jesus. E eu creio que eu me incluo também, porque por muitas das vezes eu não consegui me mover da maneira que era para me mover. Obrigado, Jesus. Eu quero ler um verso primeiro antes. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Zacarias. Aleluia, Jesus. O Senhor tem um óleo para nós aqui maravilhoso. Aleluia, Jesus. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4. Obrigado, Jesus. Zacarias, capítulo 4. Tu és bendito, Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, ele não somente preparava as pessoas, para que a pessoa pudesse viver aqui na terra, mas eles preparavam as pessoas, obrigado, Jesus, para a vida vindoura, para a vida eterna. Então todo homem e mulher de Deus não somente tem que preparar as pessoas para viver essa vida terrena, mas também a vida vindoura, a vida eterna. Obrigado, Jesus. Muitas das vezes, eu pedi para baixar, pastor, para lá, todo mundo para lá. Deixa eu baixar só um pouco. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós temos de todas as formas tentando, ajudar as pessoas a viver uma vida aqui na terra, a prosperar aqui na terra, a ser abençoado aqui na terra, a cuidar da sua família aqui na terra, trabalho, todas as áreas. Nós procuramos focar nessa parte também para ajudar a pessoa a viver uma vida terrena. Obrigado, Jesus. Mas não podemos esquecer também da vida vindoura, da vida eterna. Obrigado, Jesus. Isso é muito importante para a nossa vida. Então todo homem, toda mulher de Deus também tem que ministrar e depositar sobre a igreja a respeito disso. Porque nós focamos muito, principalmente por aquilo que entra pela porta dos nossos olhos, pela porta dos nossos ouvidos, a gente foca muito no mundo físico. Mas o espiritual é muito mais real do que o físico. E antes de acontecer aqui no mundo físico, acontece primeiramente no mundo espiritual. Por quê? Nós sabemos que Deus é espírito, sim ou não? Sim. Assim como Satanás também é espírito, os anjos é espírito, os espíritos malignos são espírito, o Espírito de Deus é o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Então tudo acontece primeiro porque é algo tão tremendo que não tem como separar. Não tem como separar a respeito disso. Às vezes a pessoa fica até um pouco confusa, para quem que ela ora, se ela ora para o Pai, se ela ora para o Filho, se ela ora pelo Espírito Santo, e mantém o Espírito Santo como se fosse a terceira pessoa. Obrigado, Jesus. Mas deixa eu falar para você, é possível você tirar
a sua alma e o seu espírito de dentro do seu corpo? Você consegue retirar sim ou não? Não. Porque está junto. É a mesma coisa. Quando eu falo ao Pai, o Filho está dentro do Pai, o Espírito está dentro do Pai. Assim como o nosso corpo, a Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Então não tem como tirar, não tem como descolar, porque está junto, está dentro. Então, se Deus é espírito, e se Satanás também é espírito, e os anjos também são espírito, quando nós somos atacados, qualquer tipo de problema que acontece aqui no mundo físico, aconteceu primeiramente na onde? Só que nós sentimos o impacto aqui. Por quê? Porque está dentro de nós, a nossa alma, o nosso espírito. É por isso que nós temos que focar não somente nas coisas físicas, manter a nossa mente presa somente nas coisas físicas, mas principalmente nas coisas espirituais. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Preste atenção sobre isso. Obrigado, Senhor. Em Zacarias capítulo 4, todo mundo achou? O verso 6 está assim. Sim, obrigado, Jesus. Não, vou começar no primeiro. Zacarias 4:1. Está assim. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou. Repete comigo, acordou. Acordou. Amém? Só quer que você acorda. Como se desperta alguém que está com muito sono. E nós, irmãos, uma grande parte, uma grande massa está nesse sono espiritual. Está tão focado, tão cego somente nas coisas físicas, que está no sono. Aleluia, Jesus, que está no sono. Obrigado, Pai. Então o Senhor quer que a gente desperte. Eu estou como anjo do Senhor aqui no mundo físico, ministrando a palavra para que você desperte, para que você fique atento a respeito da palavra do Senhor. E tudo depende de você. Obrigado, Jesus. Não dependa de outras pessoas, depende principalmente de você. As outras pessoas vão completar, vão agregar, mas depende de você. Para muita coisa poder mudar e acontecer. Obrigado, Jesus, tu és bendito. Verso 2. E me indagou, que vês? Ao que respondi, vejo um menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço e com um recipiente para azeite, na parte superior com 7 lâmpadas, e 7 tubos que se unem às lâmpadas, que estão colocados em cima dele. Zacarias 4, verso 3 agora. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou, não sabes o que é isso? E eu repliquei, não, meu Senhor. Verso 6. Então ele me explicou, esta é a palavra do Senhor. Repete comigo, esta é a palavra do Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Você entrega a você nessa noite. Você entrega a Zorobabel. Repete comigo, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Amém? Nem por força e nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Aqui nós vamos entrar, sim, obrigado, Jesus, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Porque se tem uma coisa que o Senhor não aguenta ouvir, irmãos, é desculpe. Nós já deixamos bem claro a respeito disso. Eu creio que você já me ouviu falar sobre isso. É por isso que Jesus falou assim, não, para eu vou dividir os meus talentos conforme a sua capacidade pessoal. Então, quando ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. E o que tinha 5 fez mais 5, ficou 10, o que tinha 2 foi mais 2, ficou 4, e o que tinha 1 enterrou. Aleluia, Jesus. E esse que enterrou, ele vai dar uma desculpa. Eu sei que o Senhor é um servo, né? Eu sei que o Senhor é um homem severo, você quer colher onde o Senhor não plantou, eu sei que o Senhor é um homem duro. Ele começou a dar desculpa ali ao Senhor. E o Senhor não quis aceitar aquela desculpa. Falou assim, para você está preparado o lago de fogo. Obrigado, Jesus. E a mesma coisa na nossa vida nos dias de hoje. Obrigado, Senhor. O Senhor não quer ouvir desculpa, por quê? Pai, está consumado, entrega o meu espírito a Ti. Aqui, ó. Aqui foi consumado. Na cruz. Obrigado, Jesus. Porque Jesus falou assim, é preciso que eu vá para que Ele venha. Quem? Quem o Pai retirou da terra, quando o Pai viu muito pecado. O Senhor ficou tão entristecido, o coração do Senhor ficou tão entristecido, que Ele recomeçou até a humanidade novamente, através da vida de Noé.
E o Senhor falou assim, o meu espírito não. A primeira coisa que o Senhor retirou foi o espírito dele. Mas Jesus veio na cruz para novamente, aleluia. Aí ele falou, é preciso que eu vá, para que ele venha. E depois o Espírito veio. E hoje está sobre nós. Ele veio e permaneceu sobre nós. Está cuidando da igreja. E a Bíblia fala, aquele que não tem um Espírito, peça. Aleluia, Jesus. Hoje o Espírito Santo, ele está sobre nós. O Espírito de Deus. E o Senhor falou, pode falar mal do Pai, pode falar mal do Filho, mas não fale do Espírito, porque não há perdão, nem nessa vida, nem na vida vindoura. Aleluia, Jesus. Isso é muito forte, obrigado, Senhor. Então aqui é pelo poder do Espírito Santo, né? Mateus capítulo 7, o verso 7 também. Obrigado, Jesus. Está assim, ó. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrarei. Batei e a porta será aberta para vós. Amém? É um versículo muito conhecido, é um versículo muito forte, né? Que a gente pode usar esse versículo de várias formas, de várias maneiras, no contexto aqui que a gente está ministrando. Mas o principal a respeito disso é a respeito da oração. Então, a respeito da oração, eu fui entendendo e fui compreendendo, obrigado, Jesus, o porquê, né, que a humanidade, praticamente em geral, vive uma crise com Deus, né, vive uma crise com o Senhor, às vezes a respeito de resposta, de bênção, de muitas coisas. Eu fui entendendo e compreendendo a respeito disso. Por quê? É o primeiro nível, o pedir. Fala assim, o primeiro nível. Vamos lá, toda a igreja. O primeiro nível é pedir. Amém? Esse é o nível da carne. O primeiro nível é o pedir. Esse é o nível da carne. O segundo nível é o nível da alma. E o terceiro nível é o nível do Espírito. Só que o que acontece, irmãos, nesse primeiro nível que é só pedir? Aleluia, Jesus. Nesse primeiro nível que é só pedir, é por isso que muitas das vezes a nossa oração ela não consiste. Ela é curta. A gente não consegue orar muito, a gente não consegue, né, ficar muito tempo na presença do Senhor. Porque até aquilo que a gente vai orar, a gente está pedindo. Começa a ficar cansativo, começa a ficar afadigante, sim ou não? Sim. Aí depois já logo a gente já quer levantar. Então, ou seja, a gente não, muitas das vezes não passa do primeiro nível. Lembra de Zorobabel, capítulo 4, versículo 6. É pelo poder do Espírito Santo. Presta atenção. Então o primeiro nível é o nível da carne, que a gente pede, fala, aí o telefone toca, a pessoa chama, aí dá sono, dá fome. É esse primeiro nível. É o nível do pedir. Obrigado, Jesus. É esse primeiro nível. Quando nós passamos para o segundo nível, que às vezes não chega, mas quando a pessoa consegue ficar um pouco mais e chega no segundo nível, que é o nível da alma, eu estava até estudando sobre isso, eu falei, meu Deus, Senhor, o quanto que já é difícil. Irmãos, um reino da alma já é difícil, mas tem 4. 4 reinos da alma. Aleluia, Jesus. Então eu falei, Senhor, um já é difícil, 4, Pai, meu Deus. E é onde o maligno vai tentar operar. Na onde? No nível da alma, que está localizado, né? As emoções, os sentimentos, as coisas que acontecem aqui no mundo físico. Podem ver que a palavra deixa bem claro que quando o Senhor permitiu que Satanás se tocasse, né, com Jó, ele não foi diretamente em Jó. Ele não foi. Se você ler Jó capítulo 1, você vai ver e vai entender a respeito disso. Ele não foi primeiramente em Jó. Jó foi o último. Primeiramente, ele queria o quê? Ele queria que saísse da boca de Jó a blasfêmia. Porque o próprio Satanás, dialogando com Deus, falou, visto meu servo Jó, eu vi isso. Homem fiel, íntegro, né? O pai estava orgulhoso do filho. Ele falou, mas será que não tem nenhum outro interesse? O Senhor abençoa ele pessoalmente, ele é protegido, ele tem tudo. Você mas permite a tua carne aí para ver se você não vai murmurar. Então a primeira coisa que o inimigo queria era murmuração. Então ele não vai diretamente em Jó. Ele vai diretamente nos filhos, depois ele vai na finança, porque ele está tentando mexer com a estrutura, com o emocional de Jó, sim ou não? Sim. E não mudou no dia de hoje. Não mudou. Aleluia, Jesus. Não mudou. Porque se tem uma coisa, irmão, que o Senhor não quer ouvir, é a murmuração. Por isso que muito do povo morreu no deserto. Por quê? Pela murmuração. Aleluia, Jesus. A maioria daquele povo morreram tudo no deserto por causa de murmurar. Pô, mas será que lá no Egito, pelo menos no Egito, tinha um legume para nós comer? Mas aqui nesse deserto não tem nada. Tem o povo reclamando, murmurando, né? E então foi tudo uma situação e a maioria deles acabou morrendo no deserto. Obrigado, Jesus. Então o inimigo queria atingir Jó, mas primeiramente não foi diretamente nele. Tocou na finança, tocou nos filhos, para depois, em última instância, foi que Jó fica, né, enfermo. Obrigado, Jesus. E não mudou no dia de hoje a maneira que o inimigo trabalha. Até hoje ele quer que a gente murmura, que a gente reclama, que a gente desista, que a gente se abate. Mas o que acontece?
Nesse nível, que é o nível da alma, irmãos, normalmente a gente está tão sucumbido, né, com os problemas, com as dificuldades, com as situações que às vezes está acontecendo ali, que a gente normalmente não consegue nem abrir a boca, às vezes, para falar. E se falar, vai falar murmurando, reclamando, sim ou não? O porquê Deus está permitindo, às vezes, aquela situação, aquela circunstância. Mas presta atenção, ele está falando do primeiro nível, que é o pedir, a carne. A carne pede muita coisa. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, é muita coisa. Depois o nível da alma, aonde estão os problemas, as aflições, as dificuldades, é o nível da alma. Então muitas das vezes a gente passa do primeiro nível, chega no segundo nível, às vezes a gente para no segundo. É muito raro quando uma pessoa consegue chegar no terceiro nível. O terceiro nível, irmãos, obrigado. É por isso que nós temos que ter uma disciplina de oração. Porque a partir do momento que você já tem essa disciplina de oração, no terceiro nível, você nem precisa bater, porque a porta já está aberta. A porta já está aberta. Nós vamos, obrigado, Jesus. Se eu permitir, nós vamos falar sobre isso. A Bíblia fala sobre isso lá em Tiago, que Elias fez uma oração que não deu 5 minutos. O Senhor rasgou o céu e o fogo desceu. Não deu 5 minutos a oração dele. 5 minutos. Era o ser humano como nós, tinha fraqueza, sentimento como nós. Orou 5 minutos, Deus rasgou o céu e consumiu tudo ali com fogo. Só mais, foi tão curva, por quê? Elias já estava nesse nível do Espírito. A porta já estava aberta. Então quando nós temos uma rotina de oração e entendemos, obrigado, gente, e entendemos, sim, Pai, e entendemos que nós temos que permanecer nesse terceiro nível, que era um nível também, aleluia, Jesus, era um nível também que Daniel tinha com o Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nesses 3 vezes ao dia ele podia orar no primeiro nível de manhã, no nível da carne, ele podia orar no segundo nível, né, a parte da tarde, que era na parte da alma, e à noite ele podia orar na parte do espírito, aleluia, Jesus, que é onde está localizado a presença de Deus, a arca da aliança. É totalmente diferente quando você está de frente já com o Senhor. É por isso que o Senhor falou assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em tudo aquilo que vocês pedirem, tudo vai ser respondido, vai ser concedido para vocês. Então olha para você ver a diferença, obrigado Jesus, da pessoa quando ela já está no terceiro nível, irmãos, que é o nível do Espírito. Jesus falou assim: você não vai vencer, é 3 coisas. Você não vai vencer por força, sim ou não? Nem violência, sim ou não? Mas pelo poder do Espírito Santo. Então fala sobre corpo, alma e espírito. Aleluia, Jesus. Nós temos que chegar nesse terceiro nível. Obrigado, Jesus. Nesse terceiro nível, que é o nível do Espírito. Vocês vão vencer pelo poder do Espírito Santo. E toda vez que o Espírito Santo vinha, amém, sobre os filhos de Deus, mulheres de Deus, eles venciam a guerra, venciam as lutas, venciam as batalhas, porque entenderam. O que é maravilhoso? Os discípulos caminhando com Jesus, não falou: Jesus, me ensina a abrir os olhos do cego. Jesus, me ensina a abrir os ouvidos, né, dos surdos, que o mundo venha voltar a falar. Jesus, me ensina a ressuscitar pessoas. Não, Jesus, nos ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Preste atenção nisso, irmãos. Nos ensina-nos a orar. Aqui está o problema de toda a humanidade. É isso, muitas das vezes a gente para no primeiro nível. Primeiro nível. Obrigado, Jesus. Primeiro nível. E a gente às vezes não sai desse primeiro nível. E a gente acha que a culpa é de Deus. Não é de Deus. A culpa não é do Senhor. Aleluia, Jesus. Nesse primeiro nível, que é o pedir. Ou a pessoa para no segundo nível, por causa de tudo aquilo que está acontecendo. E eu sei que não é fácil, irmãos. Obrigado, Jesus. Você não sabe a responsabilidade. É por isso que o Senhor até fala sobre isso. Que não sejam muitas pessoas mestres. Por quê? Porque vai ser julgado com muito mais rigor. A pessoa que ensina vai ser julgada com muito mais rigor. Agora você imagina um líder, com uma pessoa que está na frente, a responsabilidade e o compromisso, não somente da sua família, como demais família, e a Bíblia fala: você vai prestar conta dessas pessoas. Então, ou seja, tem todo o contexto. Então o problema, tipo assim, não é somente na vida de vocês. A gente também que ministra a palavra, que pega a palavra, nós também temos muitos problemas, muitas situações. Obrigado, Jesus. Mas nós já entendemos através da palavra, da Escritura Sagrada, que esses problemas, essas situações não podem nos parar. É como Jesus falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele mesmo depois já falou assim: esse é o nível da alma. Aí ele voltou, porque era um problema. E Jesus ainda passar por muita situação. Ele estava no Getsemane ainda, e já estava suando sangue.
ainda não tinha sido chicoteado, não tinha passado por muita coisa ainda. No Getsemane orando, ele falou: Pai, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então já entrou no nível do Espírito. Obrigado, Jesus. Então a mesma coisa, tem muitas situações que a gente passa, que a gente fala assim: Pai, afasta de mim esse problema, afasta de mim essa situação. Mas tem situações que não tem jeito, nós precisamos passar. Sim ou não, igreja? Nós precisamos passar. E quando nós passamos, Senhor, mas faça a tua vontade. Você não, filho, fica tranquilo. Fica tranquilo que a Bíblia já fala em Romanos capítulo 5, né, que as tribulações, as provações, elas vão provocar algo em vocês. A perseverança, aleluia, Jesus. Vocês vão frutificar. Fica tranquilo que essas lutas, provações vão provocar algo em vocês. A fé de vocês estão sendo testada. Jesus, tu és bendito, Rei da Glória. Então nós passamos por todos esses níveis. Obrigado, Jesus. Por esses 3 níveis. Mas muitas das vezes, como eu disse para você, a gente para no primeiro nível. Muitas do ser humano para nesse primeiro nível, que é o nível somente de pedir. Aí depois que terminou, às vezes, né, a sua oração, terminou ali, conclui, vai fazer o que tem que fazer. Ou às vezes a pessoa conseguiu até ficar um pouco mais e chegou até mesmo no nível da alma, né? Ali, devido aos problemas, às situações ali daquilo que está acontecendo. E às vezes a pessoa, por não ter essa palavra do Senhor dentro de si, porque, irmão, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus estava com um problema. Qual era o problema de Jesus? Jejuou 40 dias e sentiu fome. Jesus sentiu fome. E naquele exato momento o tentador se aproximou. Se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. Sim ou não? É a mesma coisa. Quando a gente está com problema, o tentador se aproxima. E ele fala assim: tá vendo? Por que você fez tudo isso? Não vale a pena. Ninguém dá valor, ninguém quer, ninguém liga. Se abandonou, fez isso, fez aquilo. Preste atenção, isso é seta do maligno. A Bíblia já fala sobre isso em Efésios capítulo 6. O tentador, quando ele vê a situação, irmãos, em nome de Jesus, logo que tiver um telão aqui, eu vou trazer. Eu vou trazer e vou colocar aqui a novela Jesus. Eu vou colocar as partes certinhas para você ver quando o tentador, já nem passa mais, essa novela passou na Record. Essa novela bíblica. Quando tinha algum problema, irmãos, a única pessoa até que via era Jesus. Já logo, o tentador se aproximava. Ele ficava atrás das pessoas só murmurando no ouvido. Então, exatamente, quando estava tudo bem, tudo tranquilo, não aparecia. Mas quando havia um problema, ele já encostava perto da pessoa. Então, é a mesma coisa, não muda nada. Por que eu falo de trazer e você ver? Porque tem pessoas que, vendo, né, elas reagem muito melhor do que somente ouvindo. Tem pessoas que é dessa forma, né? Então, que a porta dos olhos fala muito com ela. Obrigado, Jesus. E isso é bênção também, isso é forte. Sabemos que isso é uma chave da parte de Deus, porque o próprio Deus ensinou para Jacó isso daí, né? Quando Deus estava ali ensinando Jacó a prosperar, né? Ele ensinou a Jacó, catou um galho, Jacó descascou aquele galho e colocou ali onde os animais iam beber água, né? Quando estava no tempo fértil deles ali, para eles terem a criação, e toda vez que aqueles animais iam tomar água, eles olhavam para aquele galho descascado. Toda vez que eles iam tomar, eles olhavam para aquele gás descascado. E eles começaram a gerar segundo aquilo que eles estavam vendo. Porque é assim que acontece. A gente gera segundo aquilo que a gente está vendo. Porque gera sentimentos, gera desejo, gera muita coisa dentro da gente. Sim ou não? Sim. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Então isso é algo muito forte a respeito disso. O tentador se aproxima. Aí, Jesus, quando o tentador se aproximou, Jesus, é claro, ele ensina a própria palavra. Né? O convívio que desceu do céu, ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Só que nos dias de hoje, quando o tentador se aproxima, a pessoa fala assim: não, você é da igreja. Não, agora eu vou parar de orar, vou parar de buscar, agora... A pessoa larga, ela abandona. Ela não tem nenhum versículo para soltar. Nem se for o mais conhecido, que eu creio que até a pessoa que não é crente conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso daí até quem não é crente conhece. Tem lugar que você vai e está escrito, a pessoa nem crente é. Mas é a pessoa católica. Nem isso a pessoa às vezes consegue soltar. Por quê? A pessoa se esquece da palavra de Deus. E o tentador vai se aproximar sempre. Ele vai lançar até turbilhar o coração daquela pessoa. Aleluia, Jesus. Mas quem só perde é somente essa pessoa. Agora, se a pessoa consegue chegar no terceiro nível, que é o nível do Espírito, como Jesus falou que nós vamos vencer, através agora em Zacarias 4, versículo 6, que nós vamos vencer pelo poder do Espírito Santo. Quando nós conseguimos chegar nesse ambiente, nesse nível onde está a presença de Deus, a arca da aliança, onde está o Senhor, aleluia, Jesus. Irmãos,
irmãos, aí não tem como. Não, a pessoa, quando ela consegue quando ela já está nessa fiação, ela já tem uma disciplina de oração, ela já está nesse nível, as situações vão acontecer, mas ela não para. Ela não faz como uma mulher de Ló, ela não olha para trás. Porque tudo aquilo que nós fazemos, irmão, gera uma consequência sobre nós. Por aquilo que a mulher de Ló fez, tem um problema lá na frente, depois Ló e suas filhas. Lá na frente, mas por quê? Se a mãe tivesse ali junto, aquele problema não tinha acontecido. Mas você vê que o que acontece uma decisão, ou às vezes um olhar para trás, isso é a palavra. Então nós vamos viver a palavra independente, querendo ou não tem como da gente fugir. Deus é o Criador de todas as coisas. Não tem como da gente correr. Ou a gente vive a bênção ou a maldição, não tem como fugir. Ou é a porta estreita ou é a porta larga. Mas vamos viver a palavra do Senhor da mesma forma, da mesma maneira. Obrigado, Jesus. Vamos falar com quem? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos. Eu quero te mostrar Atos. Em Atos capítulo 16. Em Atos capítulo 16. Em Atos capítulo 16, eu não vou diretamente no foco. Obrigado, Jesus. Eu vou ler o texto. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 11. Presta atenção, obrigado, Jesus. Se a mensagem não for acompanhada de fé, de nada valeu. Está em Hebreus, depois eu vou ler esse versículo. A mensagem precisa ser acompanhada de fé. Aleluia, Jesus. Só o Senhor que pode mudar e transformar, irmãos, mas através daquilo que você toma posse. Em Atos capítulo 16, verso 11, está assim: navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotracia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Versículo 13. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Vamos lá, igreja, um bom lugar para orar. Isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando, obrigado, Jesus. O problema de toda a humanidade, irmão, a chave está aí. Se eu andasse do lado de Jesus e ver uma pessoa ressuscitar depois de 4 dias morto, no mínimo eu falo, não, Jesus, eu quero saber como é que esse mistério aí. Irmãos, 4 dias, estava até fedendo. As irmãs falaram assim, mestre, está fedendo. Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora. Manda um tirar a pedra. Depois de 4 dias, você vê uma coisa dessa daí, irmãos, é algo muito tremendo. Obrigado, Jesus. Desliga, por favor. É algo muito tremendo, obrigado, Jesus. É algo maravilhoso a respeito disso. Mas os discípulos não pediram isso. Você viu com seus próprios olhos a pessoa saindo de lá da onde estava, ali naquela montanha ali onde estava. Saindo dali, de dentro, todo enfaixado. E você caminhando com Jesus, sabendo que é discípulo de Jesus. Aquilo que Jesus já confiara sobre a vida deles. Não, Jesus, nós queremos aprender como é que faz isso. Mas eles não pediram isso. Eles falaram assim, Jesus, nos ensina-nos a orar. Entenda isso, irmãos. Então no dia de sábado, eles foram procurar um lugar para orar. Olha que maravilha, um lugar para orar. Aleluia. Isso tem uma coisa, né, que o inimigo tem acabado, irmãos, é com reuniões de oração. É por isso que hoje a gente fala das pessoas, né, a gente está sempre relembrando as pessoas, né, mais antigas, né, como a gente fala, né, as mulheres do ciclo de oração, as mulheres do POC, né, que eram aquelas senhorinhas. É algo tremendo, a gente está sempre falando. Aleluia. Mas isso vai se perdendo, porque conforme a situação vai acontecendo, o inimigo consegue abater essas reuniões de oração, que são coisas poderosas. Aleluia. São chaves poderosas. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Sim, Pai. É algo tremendo, irmãos. É algo tremendo. Para você ver como é que é chave, né? O Senhor até me lembrou agora de... Sim, obrigado, Jesus. De John Wesley. A mãe de John Wesley, Suzana. Tanto é que tudo aquilo que a Super Nani ensinava ali no SBT, quando tinha aquela programação ali, a respeito dos filhos, ela aprendeu com quem? Com a mãe de John Wesley, com Suzana. Que
19 filhos. Era algo tremendo, tinha uma vida de oração, em 19 filhos, tinha uma vida de oração. Aleluia, Jesus, né? Ela orava 1 hora por dia, né? E ainda com tudo isso de filho, e ainda, só que daí John Wesley, né, irmãos, né? Ele orava praticamente, né, 19 horas. Assim, ou seja, tinha uma vida, aonde aquele homem passava, era algo extraordinário, era algo tremendo da parte do Senhor. Isso é algo muito poderoso, muito forte. Então a gente está sempre lembrando, obrigado de orar Robert, Kenneth Hagin, a gente está sempre lembrando desses homens de Deus, Maria Ether, sempre essas mulheres de Deus. Maria também é uma mulher muito poderosa, como a Catherine Kuhlman. É algo tremendo, porque aquilo que eles viveram, Senhor, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é a mesma unção, é o mesmo poder, a mesma autoridade. Só que a busca não é a mesma mais. A busca não é a mesma mais. Eram homens e mulheres como nós, como a Bíblia fala sobre Elias. Era um homem frágil também como nós. Mas a busca, a intensidade deles era totalmente diferente do dia de hoje. Aleluia, Jesus. Era outra coisa, era outra pegada. Então aqui a gente vê que ele está procurando um lugar para orar. Amém. Prosseguindo assim, assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas, nesse local que eles estavam. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus, uma delas. Amém? Ó, você vê, tem um monte de mulheres, mas uma delas era temente ao Senhor. E chamava-se Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração. Enquanto, né, Paulo estava ali, né, Silas também, eles estavam ali, o Senhor abriu o coração, amém, né, dessa mulher, para acolher a mensagem, a palavra, para acolher a mensagem pregada por Paulo. Olha que maravilha. Depois de batizada, foi batizada, depois de batizada, bem como os de sua casa, ela foi batizada e os de sua casa também. Ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. Ela falou: o homem de Deus, permanece na minha casa. E assim nos convenceu. Mas você, se verdadeiramente se julga que eu sou mulher de Deus, fica aqui na minha casa, come na minha casa. Aquela mulher entendeu, né, que elas não estavam recebendo somente aqueles homens em carne e osso que elas estavam vendo ali, mas junto com Paulo decida haver uma comitiva, sim ou não? Sim. E muito mais do que uma comitiva. Aleluia, Jesus. Era algo poderoso a respeito disso. É por isso que quando aquela mulher faz o quartinho para o profeta no andar de cima, ela entendeu: esse homem é um de Deus, ele sempre passa por aqui. E ela fez um quartinho para ele. Então ela não recebeu somente o profeta Eliseu, toda a gente vê na palavra. Ela recebeu aquela carruagem que ele falou para Geazi: é mais forte do que está com nós. Era uma carruagem de fogo. Amém? Não, glória a Deus. Glória a Deus. Deus não recebe só a pessoa, recebe o que Deus confiou sobre a vida daquela pessoa. Então essa mulher entendeu: você não fica em casa, fica aqui. Deixa a vida por completo, né? 16. E aconteceu que indo nós para o lugar, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, e por meio de adivinhações. Isso não mudou também nos dias de hoje, continua até hoje. Obrigado. É por isso que quando nossos olhos se impactam, irmãos, presta atenção. Não fique impactado muito com multidão, não. Não fica muito impactado, não. Porque o próprio Deus falou assim: Gideão, fala para os covardes voltar para trás. Isso foi só 22 mil. Aleluia, Jesus. Então não fica muito impactado, porque tem muitas situações, irmãos, que está um negócio forte. A gente nem vê a pregação do Evangelho. É um recuo, ela não pode de envelope para cá, envelope para lá, de campanha de não sei o que, envolvendo dinheiro, que é terrível. A gente nem vê pregação do Evangelho. A gente vê a pessoa, tipo, não, vou caminhar com a minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Do jeito que eu quero. E não é assim que funciona. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Ponto final. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude. Chegou um dia que a gente precisa tomar uma atitude. Tem situações que a gente ouve, chega uma hora que precisa tomar uma atitude, um posicionamento. Assim, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu.
percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, vamos lá, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar, e tampouco praticar. Presta atenção que eles já estão inventando. Ou seja, se Paulo não repreende aquele espírito ali que está ganhando dinheiro, eles não estavam nem aí para Paulo. Não estavam nem aí. Presta atenção nisso. Obrigado, Jesus. É por isso, tipo assim, esses romanos aqui, irmãos, como se estivessem representando Satanás. Como se estivessem representando Satanás. Obrigado, Jesus. Enquanto aquela situação está do mesmo jeito, da mesma forma, você não está nem ligando, porque não, está caminhando e eu estou guiando, né? Eu estou direcionando, eu que estou empurrando. A partir do momento que há um posicionamento na nossa vida, o diabo se levanta e fala: opa, agora já quer mudar o caminho. Presta atenção, enquanto está caminhando e está tranquilo, está lá, já assim, mas não, por quê? Eu ainda consigo controlar, eu ainda consigo ainda administrar. E vai indo, e vai indo. Quando você toma uma atitude, você, a partir de hoje, o meu caminho é esse aqui, é a porta estreita, é a cruz, se prepara. Os Ramones vão se levantar, tá? Os Ramones vão se levantar contra você. Aleluia. Esses romanos aqui, como se estivessem representando o inimigo, porque é o inimigo que quer atacar o povo de Deus, sim ou não? Sim. É isso que acontece. Não mudou, irmão. Se a gente ler a palavra, não mudou. Então, 22. Então a multidão unânime os atacou e os magistrados rasgaram-lhe as roupas e ordenaram que fossem açoitados com vara. Então vocês vão apanhar, vocês vão sofrer. Depois de detê-los, preste atenção, depois de tê-los espancado muito, eles foram espancados muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Agora eu falo, depois de ser espancado muito, você matou alguém, Paulo? Você machucou alguém, Paulo? Você ofendeu alguém, Paulo? Não. Eles foram espancados muito. Ou é diferente de pessoa que tem uma vida no espírito. Não tem história triste. É isso aqui, ó. Não tem conversinha triste. Estavam presos, foram espancados. O meu foco ainda continua o mesmo. O meu olhar é o Senhor. Não posso mudar. É o mesmo. Sentindo dor. Dor física porque apanhou. Irmãos, aqui junta as duas dores. Junta a dor física porque apanhou no físico. Junta a dor espiritual. Né? Passando por toda aquela situação, por todo aquele problema, ainda principalmente sem ter feito nada. Mesmo assim, orando e entoando hinos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Mas para você ver a pessoa que ela tem a vida no... Isso aqui é a vida no terceiro nível, é no espírito. Não está falando de corpo, mente e alma aqui. Porque se falar de alma, eles já iam bradar logo. Não, pelo amor de Deus. Deus permitiu apanhar, não fiz nada, estou servindo ao Senhor, estou pregando o Evangelho. Deus permitiu passar a situação por causa desse demônio que a gente expulsou, porque Ele mandou a gente expulsar. É isso que a gente tem que fazer, libertar as pessoas. Presta atenção, eles não estavam murmurando, eles estavam o quê? Orando, entoando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, revelado. Obrigado, Espírito Santo, tu és bendito. Vai inventar um louvor na mente, mas eu não vou soltar esse louvor não. Espírito Santo, me perdoa. Verso 26. Aleluia, Jesus. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Assim, nossa. Isso aqui é algo muito tremendo. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Isso aqui é algo muito forte, é muito poderoso. No mesmo momento,
todas, repete comigo, todas Todas as portas as portas se abriram. se abriram. Irmãos, não tem conversa. E as correntes que prendiam a todos se soltaram. Ou seja, o que Deus está falando? Vocês me colocaram em primeiro lugar, não importa o que vocês estão sentindo, o que vocês estão passando, o que está acontecendo. E eu falei para vocês, e está na palavra, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Em primeiro lugar, coloco o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. Então, quando vocês colocam o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, aleluia, Jesus, eu vou acrescentar o quê? Liberdade. Vocês estão precisando agora de liberdade? Então recebe. Vai tremer tudo aí, as correntes vão se quebrar, vocês vão ficar livres. Eu vou acrescentar o que vocês precisam. Porque foi isso que eles fizeram. Orou e adorou o Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Verso 27. O carcereiro despertou do sono. Está dormindo, carcereiro. O carcereiro despertou do sono. Por isso que eu falo, irmãos, dormir tem hora que a gente espera. É profundo. Se eu estava conversando com a minha esposa, eu falei para ela, pessoal, teve uma programação, só que não deu, né, para ela naquela programação. Porque estava cansado ali, eu prefiro descansar, prefiro dormir. Eu falei, então, tem coisa que não é o dinheiro, é o momento. Tem coisa que o dinheiro não paga. Eu falei assim, então é o momento. Eu falei assim, então seja, descansou, dormiu, mas você perdeu aquele momento. Eu falei, então esse que funciona, é uma escolha que a gente faz. Eu falei assim, então é algo muito forte, obrigado, Jesus. Eu estou numa correria forte, irmãos. Hoje que eu consegui dar umas cochiladas, eu fiquei uns dias sem dormir. Isso eu estava levando minha filha para a escola, segurei com as duas mãos assim no volante, deu aquele peso de sono. Ela falou assim, nossa pai, como você consegue ficar sem dormir assim, né? Eu não sei se ela chegou a ver meu olho meio colando, né? Eu não consigo ficar assim não, já está desmanhando. Quase que eu falei para ela, não filho, pai já está, vai precisar descochilar pelo menos. Eu estava fazendo as correrias, você levanta para orar, depois você vai fazer as coisas durante o dia, e você não consegue dormir. Mas é algo, irmãos, que é tão forte a respeito disso daí, por quê? É como eu já falei para vocês, mesmo cansado, com sono, não importa, eu vou lá e falo, Senhor, eu estou aqui, Pai. Mesmo cansado, com sono, mas eu estou aqui, Senhor. Não podemos quebrar essa rotina de oração. Irmãos, porque para vocês, se você quebra um dia, quando já é no outro, você vai ter uma dificuldade. E se você não vigiar, você para. É assim que funciona. Eu já passei por isso. Eu falei, tem algo errado aqui. Depois eu falei, não, preciso, não dizer, só preciso voltar. Né? Então eu já passei por essas fases assim, de diminuir o tempo de oração. Eu já passei pela fase também assim, de orar, ter a disciplina de oração e depois quebrar um dia por uma situação, depois no outro, tive uma dificuldade. Quando vejo, já ficou uns 2 dias sem orar. Eu falo assim, sem orar da maneira que é para orar, amém? Não estou falando assim, orar, se ajoelhar e agradecer. Isso daí não, a gente faz, mas estou falando orar. Obrigado, Jesus. Então eu sei como é que é a respeito disso daí. A gente tem que despertar. Você vai falar, vigia primeiro, depois você ora. Você tem que vigiar. Prosseguindo. E vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou a sua espada, a fim de se matar. Ele ia matar ele mesmo, pois concluía que os presos todos houvessem escapado. Então esse carcereiro aqui, irmãos, quando ele viu toda aquela situação das portas abertas, ele falou assim, eu vou tirar a minha vida, por quê? Se eu não me matar, os meus superiores vão me matar. Porque eles deu ordem para mim, olha, esses aqui não deixa sair, vigia bem essa porta. E o homem dormiu. Olha para você ver como é que é o desespero. Olha para você ver como é que é o desespero. Aleluia. E isso acontece da mesma forma no dia de hoje. Bate desespero, a pessoa já fala um reboliço que, meu Deus, ela nem se acalma. Mas para você ver, já queria se matar. E os presos todos houvessem escapado. Verso 28. No entanto, Paulo gritou, não te façais isso, eis que estamos todos aqui. Se permaneceram lá, ou seja, não faça isso. Verso 29. Então o carcereiro pediu luz. Vamos repetir Jesus. Jesus é a luz do mundo. Então o carcereiro pediu luz. Correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Presta atenção, ali o policial, o guarda se atirou aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora. Aí ele mesmo tirou-os para fora e rogou-lhes, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Olha para você ver, irmãos.
É para você ver quando a gente não deixa as emoções, quando a gente não deixa a alma, sob a dificuldade de falar mais alto. Eles passaram por tudo aquele problema, continuaram íntegro, posicionado, colocando o Senhor em primeiro lugar. Orou e adorou o Senhor. E olha o que o Senhor está proporcionando para eles. Uma alma, uma vida. E não somente uma vida, você vai ver agora que a casa inteira dele foi salva. Olha aí para você ver a diferença de uma pessoa que vive no Espírito. Não que vive na carne nem na alma, mas no Espírito. Uma pessoa que tem uma vida no Espírito. O que é preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvos tu e os de tua casa. Verso 32. Eles ministraram a palavra de Deus. Amém? Você tem que ministrar, né, a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. No 33. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, presta atenção, naquela mesma hora da noite, né? A Bíblia fala que é meia-noite. Então, ou seja, aconteceu toda aquela situação ali, mas eles permaneceram ali. Depois o próprio carcereiro tirou eles para fora. Então já era meia-noite e pouquinho, quase 1 hora da manhã, ou seja, a madrugada. Como eu já ministrei sobre vocês, já ensinei a respeito disso aí também, no primeiro culto da madrugada que a gente teve. Porque o primeiro turno é das 6 às 9 da noite, o segundo turno é das 9 da noite à meia-noite. Eles oraram no segundo turno. E o terceiro turno é da meia-noite às 3. E o quarto turno, que era o horário também que Jesus orava, ou a quarta vigília, como a Bíblia fala, é das 3 da manhã às 6 da manhã. Então o mover houve na madrugada, sim ou não? Aleluia, Jesus. E isso é tremendo. Eu amo os que me amam. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam. Os que me buscam de madrugada me acharão. Paulo e Silas buscou-se de madrugada e achou, sim ou não? Sim. O Senhor é vivo, Ele é verdadeiro. Infiel é o ser humano, mas ele é fiel até o fim. Verso prosseguindo. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes o ferimento. Então aquele carcereiro começou a cuidar deles. Lavou-lhes o ferimento. E logo foi batizado. Não vamos perder o momento, não. Se você está cuidando de nós, vamos cuidar agora de você também, da só no seu espírito. Vai que batismo nas águas, arrependimento dos pecados. Então naquele mês eles nem perderam a oportunidade, né? O carcereiro lavando eles, cuidando do ferimento deles, que provavelmente foi nas costas, né, que foram açoitados. Então cuidando do ferimento deles, e naquele mesmo momento ali também, ele já foi batizado nas águas, com arrependimento dos pecados. E ele e todas as pessoas da sua casa, não somente o carcereiro, mas toda a pessoa da casa dele foram batizados nas águas. Verso 34. Então insistiu para que subisse a sua casa, né? O carcereiro que insistiu para que ele subisse a sua casa, onde lhes preparou a mesa farta. Então, ou seja, depois da guerra, depois da dor, depois de toda aquela situação, fala assim: há uma mesa farta. Vamos lá, igreja, há uma mesa farta. Aleluia, Jesus. Irmãos, é uma questão de sobrevivência, vai depender somente de você. Se você falasse, tipo assim, não, Senhor, eu vou morrer aqui, você vai morrer aqui, e não há o que eu fazer, eu posso orar, interceder, eu fazer o que for. Não tem como, você morre ali mesmo. Por quê? Jesus falou assim: Pedro, Satanás teve autorização para provar você, para se andar com você, ele está usando a Bíblia. Jesus falou: olha, o próprio Deus é pé. Jesus falou assim: Pedro, mas eu vou orar para que a sua fé não se desfaleça. Em Lucas capítulo 22. Tá bom, Jesus. Agora eu pergunto para você: Pedro negou Jesus, sim ou não? Sim. 3 vezes. Mas Jesus orou por ele e intercedeu, sim ou não? Sim. A decisão de escolha é nossa. Então, por mais que eu ore e intercedo por você, é salvação individual. A salvação individual. Aleluia, Jesus. A oração e intercessão é bênção e glória, mas vai depender da sua escolha, do seu posicionamento. É uma questão que, quando Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarso. Ele está caminhando, né? Não vou nem entrar muito do contexto que eles perderam a carga, toda aquela situação, né? Coisas necessárias. Não vou entrar nesse contexto aqui agora. Obrigado, Jesus. Mas vou entrar, porque eles tomaram a decisão até mesmo sem consultar, né? Foram só jogando as coisas e tal. E depois até falou para Jonas, até falou: não, o problema aqui nesse barco sou eu, você tem que jogar eu para fora. Foi quando Jonas está ali na barriga do peixe. A Bíblia fala que Jonas estava ali na profundeza, na barriga do peixe. A Bíblia fala que Jonas orou e clamou ao Senhor. O Senhor ouviu a oração, ouviu o clamor e cuspiu ele da praia. Mesmo nas profundezas. Ou seja, se Jonas perde na hora, o que aconteceu com ele? É isso. Aleluia, Jesus. É assim que funciona, irmãos. É simples assim. Aleluia, Jesus. Então depois que não depende das pessoas, depende somente de você. Aleluia, Jesus. Você precisa entender sobre isso daí. Não é porque não está orando, não está intercedendo. Não é. O problema não é isso aí. Tem oração, tem intercessão. Mas a escolha é sua. A decisão é sua.
Aleluia, Jesus. Onde Ele preparou uma mesa farta. Depois do problema tem uma mesa farta. E com todos os seus expressava grande júbilo, né? Depois de toda aquela situação de apanhar, né? De sofrer e tudo mais, expressava assim, grande júbilo por haverem crido em Deus. Presta atenção, por haverem crido em Deus. Mesmo, por isso que eu falo, irmãos, eu falo porque eu já passei por muitas situações que essa pessoa nem imaginava. Eu já fui em visita, eu já vim pregar, tipo, com dor. Irmãos, não foi nenhuma nem duas vezes, várias vezes. Teve um dia que eu estava aqui ministrando, que eu queria ter aquela cadeira para sentar. Eu estava moído. Nossa, muita dor nos meus ossos, nas minhas pernas. Eu falei, Jesus, me sustenta, Pai. Moído mesmo, eu queria pegar sentado, porque o meu corpo estava arrebentado. Mas preguei, ministrei, depois acabou, até sentou um pouco ali na cadeira. Ficou um pouco daqui, mas eu estava moído. Eu já fui visitar dolorido, com dor, sentindo várias coisas, com problemas. Eu já fui ministrar com o coração sangrando. Já fui ministrar, ajudar, né, e ministrar também, passando provações, passei faltando as coisas em casa, ninguém sabia, mas eu estava ali pregando o evangelho, agradecendo o nome do Senhor. Ou está sendo fariseu e hipócrita? Não, tem que pregar o evangelho. Eu não posso deixar aquele sentimento, aquela dor me dominar. O Senhor falou que prega o evangelho, ministra a minha palavra, ore pelas pessoas. Eu te chamei para isso, então faça isso. Deus dá mais coisa, eu acrescento. Então, irmãos, é de várias formas, de várias maneiras. Então, ou seja, a gente passa por muitas situações. Só que eu faço uma escolha, eu vou ou eu não vou? Aí a escolha é minha. O Senhor está olhando, o Espírito Santo também. A escolha é minha. Você vai ou você não vai? Né? E está tudo em silêncio. Eu não sou, eu vou. Eu vou. Eu vou honrar o Senhor, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, as situações acontecem não é somente para vocês, acontece aqui também. Vocês precisam entender que assim como vocês é carne e osso, também tem uma alma e tem um espírito. Nós que estamos aqui também somos carne e osso, temos uma alma e temos um espírito. Amém? Glória a Deus. Não muda nada. Aleluia, Jesus. Não muda nada. A única coisa que eles mudam um pouco é o quê? É aquilo que o Senhor chamou. Que pessoas que Deus chamou, né, para pegar o evangelho, ministrar a palavra. Então isso aí, o que muda, a diferença é essa. Nem todo mundo Deus chamou para o altar. Aleluia, Jesus. Então a diferença são apenas essas, conforme o chamado daquilo que o Senhor chamou. Mas nós sentimos da mesma maneira, é como Paulo e Silas. Acho que eles não sentiram dor, irmãos, foram açoitados. Foram açoitados, aleluia, Jesus. Ou seja, com certeza, nesse momento que eles foram açoitados, até uma cinta, depende conforme eu falo, porque eu já apanhei bastante também. E eu sei como é, até uma cinta, depende conforme ela pega na gente, não deixa só o roxo, ela corta, sim ou não? Sim. Depende da cinta, ela corta. Agora você imagina aquele realmente, um pedaço de pau assim, é que nem aquelas coisas que batem em cavalo. Você imagina tomando aquilo ali nas costas, abriu, sim ou não? O carcereiro estava cuidando da ferida deles, irmãos. A dor que aqueles homens não estavam sentindo não era pouca, porque dentro do cárcere não tinha ninguém cuidando da ferida deles. O carcereiro estava lá de fora e eles estavam ali sozinhos. Você imagina a dor que eles estavam sentindo? A dor física, por causa disso, e a dor emocional e espiritual. Por quê? Porque eles não fez nada para merecer aquilo. Vocês estão entendendo? Mas mesmo assim, eles honraram o Senhor. Mesmo assim, eles colocaram o Senhor em primeiro lugar. Não deixou a sua dor, a sua emoção falar mais alto. E alcançou, eles alcançou uma casa, não somente uma alma, mas alcançou uma família. E eu já vivi isso daí também, irmãos. Mesmo aí estando ferrado, elas saíram no meio de toda aquela situação ali, mais do que aquela família foi abençoada, a glória de Deus veio, teve cura naquela casa. Aleluia, Jesus. Então, ou seja, se a gente se permite a dor nos parar, nos dominar, aquela situação, pronto, você nem se ajuda e nem ajuda o próximo. Você nem se ajuda e nem ajuda o próximo. Então, ou seja, passou pela situação, Deus levantou a própria pessoa que estava ali para vigiar, para que eles não saíssem. Essa própria pessoa cuidou deles, preparou uma mesa farta para eles e abençoou eles. Aleluia, Jesus. E é assim que funciona. Então nós fazemos uma escolha. Isso é a pessoa que tem uma vida no Espírito. Isso é a pessoa que tem uma vida no Espírito. Pessoa que tem a vida na carne, não tem como, não vai dar certo. Né? E pessoas que têm uma vida na alma, muito menos. É a pessoa que tem uma vida no Espírito. Obrigado, Jesus. Uma pessoa que sabe, não é pela minha força. Não é por força e nem é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. A pessoa que tem uma vida no Espírito, o próprio Deus falou. Aleluia, Jesus. Essa é uma das maiores chaves. Você precisa entender, obrigado, Jesus. E quando você chega nesse nível, irmãos, você está no nível da carne,
da alma. Você entra no nível do Espírito, você começa a caminhar em outra pegada. É outra coisa, você é ministrado por Deus. Você recebe da parte do Senhor. Obrigado, Jesus. E o Senhor está esperando. E você não resiste o coração contrito e quebrantado. Na minha presença, um coração contrito e quebrantado. Um coração que geme, um coração que chora, que baba, mas que está ali. Tipo, é o Senhor, Pai. É o Senhor. Aleluia, Jesus. A gente é ministrado por Deus. Irmãos, Ele trava dentro da gente assim que a gente fala assim, Senhor, tudo é retirado. É algo sobrenatural. É retirado da gente. A gente sente aquela paz, aquele alívio. O Senhor falou assim na palavra dele. Ele falou assim, não, a paz que eu dou para vocês é uma paz que excede todo entendimento. Porque, mesmo mediante aquela situação, você está em paz, porque você sabe que o Deus que você serve é maior que aquele problema. É um Deus que ressuscitou, não somente Lázaro depois de 4 dias. Jesus é o Espírito. Jesus foi ressuscitado depois de 3 dias. Aleluia, Jesus. Né? O filho da viúva de Naim foi ressuscitado. É o Espírito. Tudo é o Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Mas tudo isso se move perante a oração. Principalmente em Atos Apóstolos, se você ler, você vai entender a respeito disso aí. Obrigado. Tudo se resume à questão da oração. A Bíblia fala que eles se reuniam para quê? Para ler a palavra, para jejuar e para orar. Eles estavam sempre nesse fluindo, sempre nessa caminhada do que? Jejum, oração e leitura da palavra. Não mudou nos dias de hoje. A gente é que mudou muitas coisas, mas não mudou. Porque hoje, irmãos, realmente, obrigado, Jesus, né? Vai fazer uma campanha, mas essa campanha vai ser de jejum. Uma campanha de jejum. Eu nunca vi falar sobre uma campanha de jejum. Vai campanha para um monte de coisa, não uma campanha de por quê? Porque as pessoas sabem. É por isso que muitos líderes, irmãos, começaram até bem, mas terminou mal. Porque eles conheceram o povo. Eles viram, tipo assim, não, essas pessoas, primeiro, o que eles percebem? O discernimento. Porque assim, quando você recebe algo da parte de Deus, você ganha um discernimento de espírito muito afiado, muito forte. Então, tem coisas assim que, hoje eu fico até irritado, eu fico nervoso com isso. Porque você vê que a pessoa está falando na alma da pessoa. Tipo assim, você vai manter ela presa no cativeiro. Se você ler em Salmo, você vai ver que a alma fica presa no cativeiro. É para tirar a pessoa daquela situação, não manter ela ali. Eles mantêm a pessoa ali. A gente vê que é uma serverconhice terrível. Eles mantêm a pessoa ali, a pessoa fica cativa. Precisa sair disso aí, irmãos. Você precisa ter uma vida no Espírito, irmãos. Você sai desse ambiente. E a pessoa não sai, ela fica presa ali. Por quê? Porque ela ouve aquilo que ela quer ouvir. As palavras que é falada é aquilo que conforta o coração dela. Não são palavras de confronto. Palavra de confronto, irmão, para a pessoa que vive uma vida no Espírito. Ou seja, ou você desperta, ou você vai morrer aí. Aleluia. Então, como em muitos lugares entenderam a respeito disso daí, é assim, a mensagem que vem é desse termo, a maneira que eles falam é dessa forma. Não vamos falar na alma dessa pessoa. Depois que a gente fala na alma, a gente vai manter ela no primeiro nível. Qual é o primeiro nível? O nível da carne. Não que isso seja errado, mas o que? Não, eles querem prosperar, querem ser abençoado. Então, ou seja, é algo que é mistério. Então você precisa aprender, ver o discernimento do Espírito. É por isso que é importante ler a palavra, irmãos. Medita na palavra, lê a palavra. O próprio Deus falou assim para Josué: se imagine Deus, o Criador do céu e da terra e no mar tudo que nele há. Seja forte e corajoso, Josué. Como eu digo com Moisés, eu vou estar com você. Josué com medo. Seja forte e corajoso, Josué. Como eu digo com Moisés, eu vou estar com você. Chegou uma hora que Deus falou assim: vamos fazer o seguinte, Josué. Medita na minha palavra, dia e noite, e você será bem sucedido em tudo aquilo que você empreender. O próprio Deus falou para ele: medita na palavra, vai aumentar a sua fé. O próprio Deus falou assim: não chega, não vou falar mais nada. Não vou nem falar para você ser forte e corajoso mais. Vou falar para você o quê? Medita na minha palavra. Então é isso que a igreja precisa fazer. Meditar na palavra de Deus. Passa tempo, obrigado Jesus, meditando na palavra de Deus. E principalmente de madrugada. Eu não me lembro agora onde está o versículo. Mas a palavra também fala sobre isso. Para a gente meditar nas promessas. Ou dependendo da Bíblia, meditar na palavra de madrugada. Aleluia, Jesus. É muito importante também a respeito disso, porque você está. Porque de madrugada, irmãos, é um silêncio, né? Quer dizer, durante o dia você não consegue dar uma atenção, durante a manhã, muitas coisas, mas de madrugada o ambiente está em silêncio, nada atrapalha. Você pode colocar um fundo desse daí, né? Você pode meditar na palavra, né? Você pode orar mais tranquilo, você consegue se concentrar mais, amém? Obrigado, Jesus. Então não é fácil, obrigado, Jesus, não é fácil a gente trazer a igreja para essa vida no Espírito, porque essa vida no Espírito envolve jejum,
coração e leitura da palavra. E nem todos querem. Amém? É por isso que normalmente eu falo para vocês, de tantas pessoas que já veio, já passou por essa igreja aqui. Várias vezes. Irmão, tinha época que não tinha lugar para a pessoa sentar, tinha que pegar a cadeira da irmã Rita lá dentro, não era, irmã Rita? De tanta pessoa que tinha. Mas o que acontece? A palavra que vem assim, o que o Senhor deposita tem que ser liberado sobre o altar, tem que ser liberado sobre a igreja. Então, ou seja, pelo ministério, teu espírito profético, a palavra que vem é essa. O Senhor manda a palavra é essa. Então, ou seja, são palavras que muitas vezes a pessoa não quer. Aí o que acontece? Ela vai procurar uma outra igreja, fica procurando a igreja. Ou seja, ela não se alinha, ela não firma. A Bíblia já fala sobre isso, o segundo Adão, que foi feito espírito vivificante, porque o segundo Adão foi gerado pelo Espírito de Deus. Não foi por sangue de homem, foi gerado no Espírito de Deus. Então foi feito espírito vivificante, o espírito que dá vida. Então, ou seja, manter uma vida no espírito. É o que eu estou falando para vocês aqui agora. É 3 reinos, irmãos. É o reino da carne, é difícil para avançar no reino da carne. É o reino da alma e o reino do espírito. Eu até coloquei lá hoje, escrevi sobre isso daí lá hoje. Né? Obrigado, gente. É no reino do espírito que dá a vitória. É no reino do espírito. E Jesus falou, o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Amém? Obrigado, Jesus. Então que você entenda sobre tudo isso, irmãos, é para o seu bem. Tudo isso é que nem os pais, quando alertam os filhos. Filho estuda, filho faz um curso, filho vai para a escola, faz certo. Não faz, não quer nem saber. Amém. Mas quando ele chegar no nível de maturidade e ficar mais velho, na hora o galo canta. Ele falou, se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe, eu já estaria lascado de jeito. Entendeu? Por quê? Porque não ouviu, não deu atenção, mas não dá atenção agora. Mas vai colher lá na frente. Não vai colher lá na frente. Aleluia, Jesus. Então isso é algo muito forte a respeito disso. Obrigado, Jesus. A palavra é ministrada, às vezes a pessoa não dá atenção na hora, mas lá na frente vai colher. Qual que é lá na frente? É na hora que o Senhor falou assim, opa, os lados direito é as ovelhas, o esquerdo é os bodes. Isso aqui. O seu caminho é esse, o seu isso aqui. Ó. É nessa hora. Porque um dia alguém me pregou. Um dia alguém quis que eu tivesse uma vida no Espírito. Um dia alguém quis que eu tivesse posicionado na presença de Deus. Mas eu não dei atenção. Agora eu estou colhendo. Aleluia, Jesus. É que nem o rico e o Lázaro, né? O rico e o pobre. O rico estava lá. Gozou de tudo aqui na terra. Mas estava lá no inferno. Aleluia, Jesus. E aquele que nem gozou de outra coisa, nem usufruiu de outra coisa, mas estava lá. Ele falou assim, moe apenas o dedo, coloca na minha língua. Falou assim, pai Abraão, vai avisar meus irmãos da minha casa. Eu tenho 5 irmãos, avisa meus irmãos. Para que eles possam se corrigir, se consertar. Porque olha onde eu estou aqui hoje. Aleluia. Ou seja, há uma alerta. Obrigado, Jesus. E depois que você sai desse ambiente, que agora tem uma atmosfera. Depois que você sai desse ambiente, que agora o que o inimigo quer fazer? Ele quer roubar tudo que foi ministrado. Ele quer roubar tudo que foi ministrado. Obrigado, Jesus. Porque quando a gente está no ambiente de Deus, irmão, na atmosfera de Deus, a gente faz o que for. Eu falo porque eu já passei por isso também. Se oferta, se dizima, se tem... Cara, é algo sobrenatural. Porque você está ali, tipo, você é a glória, é só o Senhor que eu te quero. Mas depois que aquela unção, aquele poder, ele vem sobre nós. Eu fui até visitar uma família esse dia, eu falei assim, ó, como é que você está? Não estou bem, não estou leve, nossa, que bênção. Falou, é glória. Eu falei assim, mas esse poder vai sair de você. Eu falei, como é que está o corpo? Está tremendo por dentro. Eu falei, esse poder vai sair. Eu falei, na hora que sair é que eu não espero. Eu falei assim, a visita foi uma benção. Eu falei assim, mas não é o suficiente. Vocês precisam se alinhar. Então é a mesma coisa. Quando a gente sai desse ambiente, irmãos, essa atmosfera, isso aqui que está aqui, sai da gente. Mas só fica a pessoa do Espírito Santo. Aí cabe a gente obedecer a pessoa do Espírito Santo, sim ou não, amém? Uma coisa é o fruto dele, outra coisa é obedecer. É a pessoa, né? É a glória. Obrigado, Jesus. A pessoa do Espírito Santo é uma coisa, o poder é outra. Isso está relacionado, né, ao produto, ao fruto. É como se o poder, a autoridade e a unção, isso é o fruto. É aquilo que está sobre o Espírito Santo. Agora a pessoa dele é outra coisa. Sim, obrigado, Pai. Irmãos, essa palavra, eu até achei que eu ia ministrar aqui, ó, a fé não tem sinais visíveis, amém? Mas não foi sobre a fé não ter sinais visíveis. Obrigado, Jesus. A gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Se está numa reunião, tem que estar sensível a Ele, o que Ele quer fazer na reunião, porque quem manda e quem faz todas as coisas é o Senhor. Obrigado, Jesus. Que essa palavra possa ficar encravada no teu coração, que você receba essa palavra com muito carinho, com muito amor. É uma palavra para te ajudar, não é uma palavra para ajudar você, para que você entenda a respeito da oração, o ambiente que você precisa estar no terceiro nível.
Obrigado, Jesus. E depois vai chegar um tempo que você não vai precisar bater, mas porque a porta já vai estar aberta. Aleluia. Ou seja, você é de casa. É que nem aquela pessoa que chega na nossa casa. Ô, fulano. Ele falou, não, entra, ó, você é de casa, a porta está aberta, entra, não é assim? É a mesma coisa, você não vai precisar bater mais. O pai fala assim, entra, filho. Você já é de casa. Entendeu? Entra que você já é de casa. Aleluia, Jesus. Então é assim que funciona. A partir do momento que você decide a viver uma vida no Espírito, você não precisa bater mais, porque o Pai está lá, entra, porque você já é de casa. Amém? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra?